Som, som, som. Alô, som, som, som. Bom, inicialmente eu só estou testando o som aqui. Então agora eu vou para o próximo slide. Senhores, doutores, alunos. Oi! Bom, vamos começar agora a segunda parte da nossa aula, que foi começada na aula passada, referente à Física B. Bom, deu um probleminha na aula passada, referente à gravação da primeira parte, e é justamente aquela parte referente à apresentação. Mas, não tem muito assim o que falar, né? O que acontece daquela primeira parte, né? Era só a apresentação. E aí eu só vou falar para vocês que eu estou substituindo na parte das gravações o professor André, que ele ficou com essa parte, principalmente da Física B. Provavelmente ele também da Física A, mas essa aula vai subir para as turmas da segunda noite e as turmas de sábado, tanto a turma de fevereiro quanto a de março. Bom, isso aqui é só mais para a gente saber que estamos alinhados. E agora eu vou trazer para vocês a segunda parte referente à aula passada. Na aula passada nós iniciamos falando dos gases perfeitos. Faltou terminar um pedacinho e a gente terminar esse assunto fazendo exercício. Só lembrando, gente, que eu coloquei uma lista de exercícios para vocês fazerem. Coloquei na sexta-feira, na última sexta-feira, e ela tá lá no Classroom. Bom, como todo mundo sabe, vocês são do cursinho. Eu não marco assim, por exemplo, data para entrega. Qual é a data de entrega de qualquer lista de exercício, gente? Bom, se vocês conseguirem entregar até um dia antes do vestibular, legal. Como eu disse, não existe data de entrega, gente. Mas façam, gente. Façam os exercícios para vocês terem dúvida. Existem exercícios mais fáceis, exercícios de complexidade mediana e tem aqueles exercícios difíceis. Bom, da lista a gente vai fazer alguns exercícios mais para vocês terem noção, terem ideia de como vai processar isso, né? Bom, sem mais delongas, bora para as aulas então. Antes de mais nada, só retomando algo que vimos na aula passada, foi referente à equação geral dos gases. Bom, e sempre a gente viu, né? Qual foi a primeira coisa que nós vimos aqui? Só colocando o apontador aqui. Que esse produto PVT, ele é igual a constante. Constante que eu chamo de K. E Clapeyron deduziu que isso é proporcional à quantidade de matéria, que é o número de mols, e a constante universal dos gases perfeitos, que para a condição de pressão em atm, temperatura em Kelvin, volume em litros, essa constante geralmente é 0,082. É a constante universal dos gases perfeitos. E aí, ó, se T está dividindo, na hora que ele passa multiplicando, aí onde nós chegamos na PV igual a nRT. Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos, que é o R, vezes a temperatura, que está sempre o quê? Em Kelvin. Lembrando que se uma coisa está em graus Celsius, como é que eu faço para converter para Kelvin? Soma 273 ou 273,15. Normalmente vamos colocar somando o número inteiro. Ah, mas se a temperatura está em Fahrenheit, o que eu faço? Usa as escalas de conversão
converta para graus Celsius. Tendo essa temperatura em graus Celsius, você soma 273 e aí você acha a temperatura em Kelvin. Bom, isso aqui é só uma recordação de tudo aquilo que nós vimos na aula passada. Tá lá na lista de exercício, só para a gente não perder o fio da meada. E pessoal, nós vamos encerrar essa aula hoje. Nessa aula aqui nós vamos encerrar hoje. Na próxima aula o assunto vai ser outro. Vai ter lista de exercícios, faça os exercícios. Se tiver dúvida, vocês podem levar para o plantão de dúvidas, beleza? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Bom, gente, o que nós falamos na aula passada? Devo ter mostrado assim, até mesmo de uma forma um pouquinho apressada, isso foi até meio que proposital, alguns gráficos de pressão por volume, pressão por temperatura, volume por temperatura, mas esses gráficos sempre o que acontece? Eles sempre colocavam uma situação particular. Por que eu não vou me prender muito nessa parte dos gráficos? Com certeza, gráficos vocês já devem estar carecas de saber disso, em função. Vocês provavelmente estão vendo gráficos em outras frentes da física, principalmente na parte de cinemática, dinâmica, ou seja, qualquer outra vertente, até mesmo química, vocês têm que saber analisar gráfico. E essa parte de gráfico vocês vê na parte de funções. Então é uma coisa que eu não vou assim esmiuçar muito nessa nossa aula, nesse nosso assunto. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem tranquilamente consultar a parte de matemática, ou até mesmo me procurar nos plantões de dúvidas referentes à leitura de gráfico. Se alguém precisar de alguma coisa mais aprofundada referente a isso, é só me procurar no privado, na parte de matemática, na hora do plantão, preferencialmente, né? E aí eu vou dar um apoio para vocês. Lembrando que lá no nosso Classroom, já coloquei as apostilas. E na parte de matemática tem algumas apostilas de nivelamento. Isso pode estar ajudando vocês. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer, aonde é que eu quero chegar aqui nessa parte inicial de gráfico? Eu quero mostrar para vocês um caso particular, e é esse caso particular que vocês vão utilizar nos exercícios de vestibular. Esse vai cair na prova de vocês, se não estiver lá. Bom, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é o que acontece numa transformação isotérmica. Pessoal, não é o caso da transformação isotérmica que eu quero mostrar para vocês, mas é o caso onde existem várias transformações isotérmicas, várias transformações onde existem isotermas. Mas aí, para a gente começar a falar disso, eu vou começar a falar da transformação isotérmica. Bom, o que é uma transformação isotérmica? É toda aquela transformação aonde a temperatura ela é constante. Ou seja, a temperatura durante a transformação não varia durante toda ela. Ou seja, então, para manter esse produto PV constante, o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ter, admitindo que não teve nem acréscimo nem escapamento de gás, se eu aumento a pressão, ou seja, o gás fica mais fofinho, o volume diminui. Opa, se o gás expandir, a pressão diminui. Então, isso é o que está sendo falado aqui, que é uma consequência. Esse produto aqui, ele é uma constante. Vamos chamar isso aqui de K, apesar de já ter o K aqui embaixo. Mas só vamos realçar, só vamos reforçar isso. Pois bem, gente, o que acontece? Se o produto PV, tudo isso aqui, ó,
que é o nRT, ó, vamos regredir ao início, vai ser a nossa constante, que eu vou chamar ela de K. E aí o que que acontece? Eu vou passar o volume dividindo, isso é uma coisa que está multiplicando no primeiro lado da equação, passo ele dividindo, e aí eu chego na conclusão de que pressão é igual a uma constante dividido por uma outra variável V. Ou seja, eu tenho uma variável independente, que é o volume, e a variável pressão que está dependendo dele. Olha só. Feito isso, eu posso fazer o quê? Construir um gráfico, na verdade uma curva de pressão versus volume. Lá na matemática, o que a gente aprende? Que essa curva ela é chamada de hipérbole equilátera. Vamos escrever aqui, ó. Não ligue para a letra, gente. Nossa tecnologia está um pouquinho... Essa curva é uma chamada hipérbole. E essa hipérbole, ela vai ser mostrada nos próximos slides. Bom, então como é que essa hipérbole se comporta? É o que nós vamos ver agora. Vamos para o próximo slide. Bom, isso aqui nada mais é do que aquilo que eu expliquei no slide anterior. Bom, isso é uma hipérbole equilátera. Como eu falei para você, pressão é K sobre V. E essa hipérbole, essa curva que é a hipérbole, na física ela vai ser chamada de isoterma. Essa isoterma é justamente a curva que nós vamos analisar agora, nesse exato momento, no próximo slide. Pessoal, só lembrando que esses slides também eu vou colocar eles lá no Classroom, como eu coloquei o primeiro, vou colocar o segundo. Essa aula também eu vou disponibilizar no Classroom. Esses arquivinhos vão estar lá no YouTube por enquanto. Daqui a algumas aulas vamos colocar essas aulas lá na plataforma do ACPUSP, né? E bora para a próxima página, né? Que é para falar sobre essa hipérbole. Vamos lá. E como prometido, o que é isso aqui, ó? Esse aqui é o nosso gráfico da pressão em função do volume, admitindo que não houve variação do número de mols do gás. Então o que está acontecendo aqui, ó? Esse aqui é o caso particular que eu estou apresentando para vocês. Gráfico de pressão vezes volume. Olha só. A nossa hipérbole, ela é essa curvinha aqui, ó, que está sendo representada por uma setinha. Cada ponto aqui está representando um estado. Esse eu vou chamar de, por exemplo, ponto 1. Pode ser ponto A, ponto B, ponto C, como vocês queiram. Aí, no estado 1, ele tem as variáveis de estado, ó. Bom, teve um pequeno, vamos chamar aqui de P1 e aqui de P2, gente. Só para deixar o número acertado com o índice. Bom, na verdade esse gráfico eu achei na internet. Bom, mas vamos lá, gente, isso é o de menos. No estado 1, o que acontece? P1 e V1 e a temperatura T, que é constante, vão ser as variáveis que vão estar fazendo parte do gás. E aí o que acontece? Toda transformação, ela vai estar fazendo o que? Ela vai estar se processando ao longo dessa curva. E aí, ó, o que acontece? Do estado 1, eu quero analisar o que vai acontecer com o gás no estado 2. Pessoal, eu gosto de escrever, por isso que
Eu não gosto de ficar só apresentando slide, eu acho que o interessante para melhorar nossa dinâmica é escrever, né? Vamos lá, o que acontece? No estado 2, o que está acontecendo aqui? O volume passou de 1 para 2. O que acontece aqui no estado 2? O volume aumentou. Ó, se no gráfico, se ele está indo para a direita, o volume aumentou. E o que está acontecendo com a pressão aqui? Ó? A pressão que estava maior, que estava lá em cima, ela caiu. O gráfico está caindo e ao mesmo tempo está indo para a direita. O volume aumentou e a pressão diminuiu. Ora bolas. O P vezes o V tem que ser mantido constante, porque são grandezas inversamente proporcionais. E aí o que vai acontecer aqui? Houve uma expansão, porque o gás ele aumentou de volume, só que é uma expansão a uma temperatura constante, ou seja, ao longo da isoterma. A isso nós vamos chamar de expansão isotérmica. Então ele vai do estado 1 para o estado 2, sem variação na temperatura e sem variação no número de mols. Então esse é o caso particular do cilindro, do pistão que nós vimos na aula passada. Ora o pistão ele está, na verdade esse processo de compressão e dilatação ele pode ser mecânico, mas ora o cilindro ele está aumentando de volume com a diminuição da pressão. Na hora que vocês comprimem ele está aumentando a pressão com a diminuição de volume. E esse ciclo de aumentar e diminuir, o que está acontecendo? Está acionando, por exemplo, uma biela. Essa biela, por exemplo, faz acionar um eixo que movimenta, por exemplo, uma roda. Bom, mas aí, nesse caso, envolveria calor no meio, envolveria transformações, inclusive, até mais complexas. Bom, gente, mas assim, nesse slide, o que eu quero que vocês memorizem? Como é que é esse gráfico? E que tipo de transformação é essa? É transformação isoterma e essa curva é o que? Ela é uma isoterma. Não esqueçam dessa curva que é uma isoterma. Isso vai pegar muito. Bom, se todos estão sincronizados aqui, vamos para a próxima página. Bom, gente, continuando aqui, se eu falei para vocês que a temperatura é constante, mas aí vocês vão me perguntar, mas aí, eu vi uma questão lá em que ele me dá uma transformação cíclica. Opa, mas eu vi duas isotermas no mesmo gráfico. O que acontece? Se eu estou vendo duas isotermas no mesmo gráfico, ou 3 isotermas, ou 4 isotermas, ou N isotermas, o que acontece nesse caso? A temperatura não é constante. Então vamos lá, o que eu falei? O que acontece com o gráfico PV se a temperatura não for uma constante? Ou seja, para cada temperatura nós teremos o quê? Uma isotérmica. Olha só, vamos ler aqui, né? No gráfico anterior, percebe-se que toda transformação ocorre sobre a curva, que era aquela isoterma do slide anterior. E essa curva ela é representativa daquela temperatura mencionada no gráfico, ou até mesmo no problema. Agora, o que acontece? Se no problema tiver envolvido mais de uma temperatura, para cada temperatura eu vou ter uma isoterma. E aí onde eu vou representar o gráfico, onde a temperatura não é constante. Mas o que acontece? Aquela equaçãozinha do PV sobre T, ela tem obrigatoriamente que se manter constante. E aí o que está acontecendo? Vão ter muitas caras de interrogação, pode ter certeza, e também muitas carinhas tristes. Porque você vai falar, professor, não entendi porcaria nenhuma. De início é normal, quem está vendo a matéria pela primeira vez,
e ainda mais assim gravadas, mas vamos tentar desenrolar esse assunto. E esse desenrolar nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Vamos lá. É exatamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Olha só, o que está acontecendo aqui no caso particular. Veja bem, eu estou representando aqui, por exemplo, 3 isotermas, 3 hipérboles equiláteras aqui. Cada hipérbole está representando uma temperatura. Olha só, gente, presta atenção nos eixos. Gráfico de pressão vezes volume. E aí o que vai acontecer? Opa, mas em alguma ocasião a temperatura subiu, ela foi para cima, ó. A isoterma que está mais acima, ela é aquela isoterma aonde a temperatura é maior. Então variou a temperatura. A partir do momento que a temperatura variou, ou seja, ela subiu de nível, ela foi para T2, houve uma variação de temperatura. Pode haver variação de volume? Pode haver variação de pressão? Ó. Se o gráfico está, por exemplo, mudando segundo uma reta inclinada, olha só. Aumentou a pressão, aumentou o volume e aumentou a temperatura. Olha só a pegadinha dos vestibular. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos até mudar aqui de cor. Fazendo a cor amarela. A cor amarela, ela provavelmente ela pode estar dando para vocês aquela impressão. Ela está muito acima do branco, mas eu acredito que vocês conseguem ver aqui. Olha só o que está acontecendo. Ó. Eu fiz uma transformação ao longo de 2 isotermas, T1 e T2, mas esse gráfico ele é horizontal, ele é paralelo ao eixo dos volumes. Significa o quê? Quando ele é paralelo ao eixo dos volumes, lá na função, vocês sabem assim, que a função ela é constante. E o que está representando a função aqui? Ela está sendo representada pelo gráfico da pressão. Aqui é um gráfico onde a pressão é constante, o volume aumenta e a temperatura aumenta. Esse em vermelho, o que está acontecendo? Está aumentando a pressão, o volume e a temperatura. Então ele foi de um estado para outro. Mas vamos lá, o que acontece aqui, por exemplo, nesse terceiro gráfico? Ele vai do estado 1 para o estado 3. Olha só, ele partiu da primeira isoterma para a isoterma que está na temperatura T3. O volume permaneceu constante, mas a pressão aumentou. Isso é uma transformação o que, gente? Isovolumétrica. Já não é uma isoterma, uma isotérmica. Ou seja, ela está sendo processada entre 2 isotermas, mas aí o que está acontecendo? O volume apareceu constante. No primeiro caso, o que acontece? Ó, tem 2 isotermas, mas a pressão permaneceu constante. Então isso aqui é uma transformação o que, gente? Transformação isobárica, né? E aqui não é nenhum dos casos particulares, esse aqui está em vermelho, né? Mas sempre temos que levar em consideração o quê? Que PV sobre T tem que ser constante. Bom, então, o que acontece? Aqui aparecem as isotermas no gráfico pressão vezes volume. Pessoal, memorizem isso, guardem isso.
Durmam de noite antes de vocês guardem esses gráficos, depois vocês vão rezar e vão dormir de noite. Mas tem que carregar isso na post-it, tem que carregar isso nas anotações, porque senão vai cair na prova e não quero que vocês errem isso lá. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem me procurar também. Vamos para o próximo slide que já ficamos muito tempo em cima desse. Bom, então o que acontece? Ó? Lá no slide anterior, a curva T3, onde estava a temperatura T3, ela estava o quê? Ela estava acima da curva cuja temperatura é T2, que também estava acima da curva cuja temperatura é T1. Aonde a curva está mais acima é onde a temperatura é maior. E quando vocês forem reassistir esse vídeo, vocês vão ver T3 tem que obrigatoriamente ser maior que T2, que tem que ser obrigatoriamente maior que T1. Bom, com certeza agora vocês já devem estar com aquele assunto que no começo estava mais nebuloso, agora está mais esclarecido. Todas as carinhas agora devem estar sorridentes. Espero, né? Bom, e assim, o caso anterior foi um caso particular. Normalmente nos exercícios a gente vai ver agora um assunto onde existe uma transformação especial, né? Que eu quero mostrar ela para vocês. Bora lá para o próximo slide. É essa aqui mesmo. Transformação adiabática. Olha só, gente. Vamos recapitular aqui. Primeiro, gráfico tem que ser pressão em função de volume. Se for outros eixos aqui, se for outra coisa, pessoal, não vale isso. Olha só o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo duas hipérboles. Hipérbole T2 e eu estou vendo a hipérbole T1 também. Mas o que acontece, gente? Ó, lembrando que T1 é maior que T2. De T1 para T2, olha só, estado A para o estado B. O que está acontecendo aqui, ó? No estado A, o estado A está com aquelas variáveis de estado numa determinada condição. Por exemplo, P1, V1, T1. Por que T1, gente? Porque a curva está sobre a isoterma T1. E aí, ó, eu tenho uma curva que para vocês parece uma hipérbole, mas ela é bem mais acentuada, que muda do estado T1 para o estado T2. E aí o gás, nesse caso, ele vai para outro estado. T2, que com certeza é menor, perdão. Volume aumentou e a temperatura diminuiu. Olha só. Então aqui eu vou dar um exemplo aonde a setinha está indo para baixo. Onde a setinha está indo para baixo. Pessoal, esta curva que me lembra uma hipérbole, e assim, ela precisa obrigatoriamente ser uma hipérbole, bem mais acentuada. Essa curva que está em azul, eu vou chamar ela de curva adiabática. Mas aí que tá, você me mostrou no gráfico o que vem a ser uma curva adiabática. Mas o que na verdade, na prática, vem a ser uma transformação adiabática, gente? Pessoal, toda transformação adiabática é aquela transformação em que não ocorre troca de calor do gás
ou de um sistema de uma forma geral com o meio externo. Vamos dar um exemplo. Aquele caso que eu tinha que aquecer o gás colocando uma chama, um foguinho. O foguinho, por exemplo, era o que? Era um meio externo, e esse meio externo fornecia calor, por exemplo, para o gás, e nesse caso, por exemplo, o gás expandia. Ou se eu retirasse o foguinho, eu estava retirando o calor, o gás comprimia. Pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer uma variação de temperatura interna, mas sem que ocorra, por exemplo, o acréscimo desse foguinho, por exemplo, ou a remoção dessa chama, que é o meio externo. Então, o que acontece? Dentro vai variar, ou a temperatura ela pode aumentar ou diminuir, mas não tem fornecimento de calor. Eu não tenho fonte, por exemplo, para fornecer calor. Bom, mas que tipo de transformações são essas? Geralmente são transformações que ocorrem de uma forma muito rápida. Por exemplo, imagina que vocês têm uma ampola e vocês estão comprimindo essa ampola de uma forma muito rápida. Você não forneceu calor, você comprimiu. O que acontece com o gás que está lá dentro? Ele aumentou a temperatura dele. Além de ter aumentado a temperatura, se você apertou com força, por exemplo, quando você vai encher o pneu da bicicleta, o que acontece? Tudo aquilo está sendo, você está injetando ar lá, mas toda essa injeção de ar está sendo de forma rápida. Quer saber um outro exemplo? Esse exemplo é clássico. É aquele exemplo do aerosol, do desodorante aerosol. É aquele momento que acontece? Que quando vocês soltam o aerosol, vocês sentem que ele é geladinho. Na verdade, o que acontece? Por que ele fica geladinho? Eu não retirei calor de dentro dele. Mas simplesmente o que acontece? Na hora que vocês pressionaram o dispositivo para soltar o gás, no caso o desodorante, houve uma variação brusca de volume. Ele praticamente está fazendo o quê? Ele está ocupando praticamente todo o volume da sala. Ou ele está ocupando um espaço muito maior. Então o que acontece? Houve uma diminuição muito brusca, nesse caso, da pressão. E essa diminuição da pressão ocasionou no quê? Numa diminuição também brusca da temperatura. Por isso que ele ficou geladinho, que a temperatura reduziu. Então esse é um exemplo do aerosol. Então quando falarem de transformação rápida, quando falarem do aerosol, pensa sempre numa transformação adiabática. E aí nós precisamos complementar isso com um ciclo. Como é que eu vou explicar isso para vocês num gráfico? Esse gráfico que vocês estão vendo agora, ele é um gráfico parcial de uma transformação cíclica. Ela não é uma transformação cíclica ainda, mas vocês vão precisar entender esse conceito para entender o princípio de funcionamento das máquinas térmicas. Porque dentro da máquina térmica, por exemplo, um frigorífico, ou até mesmo um motor de combustão interna, vai ter curvas adiabáticas lá. E vocês vão ter que saber observar o ciclo. Vamos para o próximo slide. Lá isso vai ser melhor explicado. Como explicado no slide anterior, o que é uma transformação adiabática? Ela ocorre sempre sem troca de calor com o meio externo. Como explicado no slide anterior, são transformações rápidas, ou seja, não dá tempo do meio fornecer calor ao sistema e nem dele receber calor. E aqui é o exemplo da ampola sendo comprimida ou o clássico aerosol. E nesse gráfico P vezes T, a curva, que é aquela curva mais acentuada, é o que está representando a transformação adiabática. As curvas menos acentuadas são as isotérmicas. E aí vamos ver ele novamente, né? Lá na frente. Vamos para o próximo slide.
Esse aqui está um pouquinho mais explicado, né? Na verdade, ele não é tão diferente daquele gráfico anterior, mas tem mais alguns incrementos. Bom, como explicado aqui, temperatura de A é maior que a temperatura de B, porque ela está na parte mais acima. Pessoal, volume de A... perdão. O volume de B maior que o volume de A. Ou seja, uma transformação que vai de A para B. Estado A para o estado B. Pessoal, o que está acontecendo? Ó, sempre está indo na direção dessa curva mais acentuada. Pessoal, está variando pressão, está variando volume, está variando temperatura, mas está ocorrendo ao longo dessa linha azul. Essa linha azul é o que, gente? É a curva adiabática. Se está tendo variação de volume, ó, se VB é maior que VA, o volume aumentou. Ao nome disso, eu dou expansão adiabática. Ou seja, é uma transformação que está ocorrendo ao longo de uma adiabática. Interessante colocar aqui, ó, a setinha. Não tá a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que eu tô fazendo isso à mão livre. Bom, vamos lá para o próximo slide então, né? Haha! É aqui que eu quero chegar, né? Pessoal, o que acontece? Quando você estiver estudando máquinas térmicas, e é esse o real motivo que eu quis chegar na parte dos gases, é falar para vocês, é explicar para vocês que tipo de ciclo é esse. Pessoal, isso aqui foi tirado de uma questão de vestibular. Ele pedia nada mais, ó, não precisava fazer cálculo, não precisava torrar os neurônios, mas quem sabe, sabe. Quem sabe responde essa questão em poucos segundos. Então, assim, isso é uma questão que até pode cair no Enem. E aí tem que ficar esperto com a leitura desse gráfico. Pessoal, o que eu estou representando aqui? Ó? Uma transformação cíclica. Pessoal, o que é transformação cíclica? É aquela transformação que não tem início nem fim. Então, assim, o que acontece? Se o corpo sai do estado A, o estado inicial ele vai seguir um caminho de forma a fechar um ciclo. Olha só, ele está seguindo ao longo, por exemplo, dessa curva. Mas ele, na verdade, aqui é um ciclo fechado. De onde ele partiu é para onde ele vai chegar. Então vamos imaginar aqui, ó. Veja bem, essas curvas que são menos acentuadas, elas estão representando o quê? Várias isotermas. Agora o que acontece? Ó? O gás ele partiu do primeiro estado, aqui por exemplo. E ao longo dessa curva mais acentuada, que é uma adiabática, repare que ela não é nem vertical nem horizontal, mas ela é uma curva. Ele partiu da temperatura T1, ele partiu de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. Só que aí o que acontece? O volume diminuiu, ó, porque ele está indo para a esquerda, e a pressão está indo para cima, ou seja, se o volume diminui, é uma compressão. E essa compressão ela está indo ao longo do que, gente? Ao longo de uma
curva adiabática. Por isso que eu chamo ela de compressão adiabática. Então esse processo ele ocorre ao longo dessa adiabática. Então, agora o que acontece nesse ponto aqui, ó? Isso aconteceu em 1. O que vai acontecer em 2? Em 2 eu tenho uma setinha que está o quê? Paralelo ao eixo das abscissas, que representa o volume. Olha só, o volume está diminuindo, não é curva, é uma reta. Porém, o que acontece? Sempre está acontecendo a pressão constante, que eu posso chamar de P. P1, por exemplo. Ela tá acontecendo ao longo de uma reta. Pressão constante, diminuição do volume. Compressão o que, gente? Tá tendo uma compressão porque o volume está diminuindo. Ela é uma compressão a volume constante. Volume não, pressão constante. Compressão isobárica. Pessoal, tá em curva acentuada, adiabática. Tá sobre reta, ou ela é isotérmica, ou ela é isovolumétrica, ou ela é isobárica. Vamos lá, o que acontece, ó? Agora vai ter a transformação onde o gás, ó, ela vai ocorrer ao longo dessa curva 3, ó. O que está acontecendo? A pressão caiu. E o volume aumentou um pouquinho, né? Se o volume aumentou um pouquinho, não importa que ele tenha aumentado um pouquinho ou muito. Ele está aumentando em torno do quê? Ele está aumentando em torno dessa curva, dessa adiabática. Então eu tenho aqui uma expansão adiabática, como está explicado no 3. E finalmente, para fechar o ciclo, ó, o que acontece? Desse estado para esse, que é o representado por 4, ó, desse ponto inicial para esse ponto final, está sempre na pressão que eu batizei como P2, que é constante, e o volume está aumentando aqui numa quantidade maior. Isso aqui eu chamo de quê? Expansão isobárica. Isso aqui é só para termos uma noção, né? De que é um ciclo que talvez nos primeiros exercícios não seja tão explorado, mas nas máquinas térmicas vai ter muito, e o que vai cair aqui na prova de vocês vai ser a máquina térmica. Vamos lá para o próximo slide, então. Bom, gente, então, matéria por matéria, ela já foi encerrada. Leiam a apostila de vocês, referentes a gases. Façam os exercícios da apostila e façam os exercícios que eu vou colocar para vocês lá no Classroom. Eu já coloquei uma parte. Treinem bastante essa parte de gases. E vamos encerrar esse assunto falando de exercícios. Pessoal, então vamos lá. Do mesmo jeito que a aula passada, eu vou fazer alguns exercícios com vocês aqui. Esses exercícios vão representar a nossa saideira. E próxima aula, próximo assunto. Bom, gente, então vamos lá. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem resolver. Se quiserem pausar o vídeo, vocês podem fazer em 10 minutos, 20 minutos. A aula é gravada. Mas vamos tentar aqui, ó. Uma quantidade de matéria igual a 5 mols. Pessoal, mols, recordem o que está escrito em química, né? De gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius, tem que converter para Kelvin, ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão exercida por essa quantidade de gás olha só, ele foi bonzinho para vocês. Ele deu a constante universal dos gases perfeitos.
Pessoal, 5 minutinhos, tentem resolver. Daqui a pouco eu entro aí no exercício. Como vocês estão indo? Pessoal, esse exercício aqui, ó, ele é da aula passada. Veja bem, ó, deu o número de mols, deu temperatura, deu volume. Ele quer saber a pressão. Inclusive ele deu a constante universal dos gases perfeitos. O que está lembrando isso aqui, gente? PV igual a nRT. Então vamos lá para a resolução. Então qual é a primeira coisa? Quem tem dificuldade, assim, por exemplo, em montar o quebra-cabeça do problema, o que vocês fazem? Pegam os dados do problema, anota do ladinho
e tenta ver o que é mais fácil para vocês tentar resolver aquilo que vocês querem saber. Então vamos lá, o que eu fiz aqui, ó? Eu anotei os dados do problema, ó. N 5 mols, que é a quantidade de mols. Temperatura aqui, gente, 27 graus Celsius. Não serve temperatura em graus Celsius, tem que converter para Kelvin. Como é que eu faço isso? O valor da temperatura em graus Celsius, se eu somar 273, eu já vou ter em Kelvin. Pessoal, volume em litros. Quando o volume está em litros, temperatura em Kelvin, número de mols, e mols propriamente dito, a constante do universal dos gases perfeitos é 0,082 atm vezes litros por mol vezes Kelvin. O que falta? Pressão que eu quero encontrar, né? Tá, a primeira coisa, quando vocês vão montar o quebra-cabeça. Equação de Clapeyron, gente. PV igual a nRT. O que eu faço aqui, ó? O volume que está multiplicando, ó, ele passa dividindo. E aí eu isolo a pressão, que nem uma equação, ó. P é igual a nRT sobre V. Ou então, faça a substituição, né? Olha só. P, ó, N, que é 5 mols, não sei por que apareceu isso aqui. Cinco mols vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, dividido por 16,4 litros. Coloque as unidades. Ó, eu sei que mol com mol cancela. Eu sei que litro com litro cancela. E eu sei que Kelvin com Kelvin cancela. Faço isso bonitinho. Sobrou o que? Sobrou ATM. E os números, se eu fizer os cálculos altamente absurdos, eu vou chegar que a pressão é 7,5 ATMs, que me dá como resposta a letra D. Bom, isso aqui é só aplicação de fórmula. Nada diferente do que aprendemos na aula passada. Bora para outro exercício. Bom, esse é legal. Esse aqui tem que dar uns 10 minutos para vocês fazerem. Bom, essa questão ela caiu naquele tempo em que a Unicamp fazia provas dissertativas. Ela ainda continua fazendo provas dissertativas. Porém, ultimamente ela mudou o estilo e agora está fazendo prova de múltipla escolha. Não que não tenha prova, não que não tenha provas, não que vocês não vão enfrentar questões dissertativas na vida de vocês. Bom, gente, então vamos lá. Vamos ler o exercício para entender o que está acontecendo. E aí eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem. Vou fazer junto. Um cilindro de 2 litros é dividido em duas partes por uma parede móvel fina, conforme o esquema a seguir. O lado esquerdo do cilindro contém 1 mol de um gás ideal. O outro lado contém 2 mols do mesmo gás. O conjunto está a temperatura de 300 Kelvin. Pessoal, grife isso aqui. Temperatura não muda. E a DOT R 0,080. Opa! Vocês viram que é 0,082, mas eles falaram para colocar 0,080. Pessoal, isso é tudo arredondamento, para não fazer conta com o número quebrado. Então, é uma das formas que o vestibular facilita a gente. Bom, então isso aqui é a descrição inicial do problema. Então, o que eu tenho aqui? Eu tô vendo um cilindro, ele está numa visão plana,
E aqui no meio tem um êmbolo, tem uma parede aqui, um disco, que separa este lado esquerdo do lado direito. Bom, de uma certa forma, essa parte aqui que tem o volume V1 é menor que essa parte que tem o volume V2. Só que V1 mais V2 tem que dar o quê, gente? Tem que dar 2 litros, que é o volume total do cilindro. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar nota numa questão como essa. Bom, vamos ver o que ele está pedindo. Qual será o volume do lado esquerdo quando a parede móvel estiver equilibrada? E qual a pressão nos dois lados na situação de equilíbrio? Bom, vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem voltar o vídeo atrás, se vocês quiserem mais um tempo para fazer, né? O que acontece? O que é a condição de equilíbrio, gente? E essa condição de equilíbrio remete a um assunto referente à força. Olha só, o que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio, ela está sendo aplicada sobre essa parede. Veja bem, ó, eu estou aplicando força da esquerda para a direita. Essa primeira parcela do gás está aplicando essa força. E a outra parcela do gás também está retribuindo com a mesma força. Só que a somatória das forças que estão vindo pelo lado esquerdo tem que ser igual à somatória das forças que estão vindo pelo lado direito. Estão pressionando uma mesma área. Pressão é força sobre área. Se a área é igual à mesma e a força é a mesma, a pressão que está vindo do lado esquerdo, pelo lado esquerdo, tem que ser igual à pressão que está vindo pelo lado direito. Pessoal, então, essa é a ideia inicial da condição de equilíbrio. Pessoal, como é que vocês vão resolver isso? PV igual a NRT. Vocês vão aplicar PV igual a NRT para o lado esquerdo. Vão aplicar PV igual a NRT para o lado direito. Vão isolar a pressão. Por exemplo, apliquei PV igual a NRT para o lado esquerdo. Isolei a pressão. Apliquei PV igual a NRT para o lado direito. Isolei a pressão. Lembra que V1 mais V2 tem que dar 2 litros. Isola um em função do outro. Iguale as pressões. Isola V1 em função do outro. Fica uma equação, vocês vão achar o volume. Então essa é a ideia inicial. Tentem fazer daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, eu vou estar aí para a gente resolver esse exercício. Bora lá fazer. Pessoal, não liga não, porque esse aqui é meu cachorro latino. Como tudo é gravado e acontece em casa, então é assim mesmo.
Não sei se vocês estão ouvindo o meu cachorro latir. E aí, pessoal? Bora lá fazer então? Então, o que acontece aqui, ó? Coloquei os dados do problema, estruturei a questão direitinho para entender o que está acontecendo. Aí, a partir disso, é que a gente vai resolver a questão. Então, vamos para o próximo slide agora. Como o problema falou, 300 Kelvin. Por isso que eu pedi para vocês grifarem o problema da primeira vez. T1 igual a T2, que é igual a 300 Kelvin. Pessoal, lembrando que essa questão aí está lá na lista de exercício que eu passei para vocês. Passei ela na sexta-feira. Dá uma olhadinha lá. Vai ter mais uma lista de exercício. E aí essa outra eu quero que vocês façam. Bom, o que acontece? Eu aplico a condição de equilíbrio.
pressão 1, que é a pressão do lado esquerdo, tem que ser igual a pressão 2, que é a pressão do lado direito, que é igual a P, que é a situação de equilíbrio na parede móvel. O que acontece? V1 mais V2, que é o volume da parte esquerda, mais o volume da parte direita, tudo isso tem que dar 2 litros. O que eu vou fazer? Isolo V2, que é o volume da parte direita. Ou isolo V1 em função de V2, que é o volume da parte esquerda. Tanto faz, mas o importante é isolar uma das variáveis, para tentar achar a outra. Bom, aqui no caso eu isolei o V2 em função de V1. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos montar a equação de Capleron para cada um dos lados e no final igualar as pressões. A equação da igualdade das pressões nos permite calcular um dos volumes. O outro volume você acha como consequência. Questão de equação. Bora lá fazer, ó. Lado esquerdo, P1V1, N1 vezes a constante universal dos gases vezes T, que é o 300 Kelvin. Isolo V1, isolo P1, passando V1 dividindo. P1, N1 vezes R vezes T, dividido por V1. Tá multiplicando V2? Passe eles dividindo. P2, N2 vezes R vezes T, dividido por V2. E vamos igualar as pressões. P1 igual a P2. Pessoal, não liga aqui que tem muito cachorro latindo aqui. Aonde eu moro, o que não falta aqui são cachorros. O que eu vou fazer? Vou pegar essa aqui. Essa primeira parte da equação que representa P1. E igualar com essa segunda aqui, ó. Que é a parte da equação que representa P2. E vou substituir os valores. Ó, N1, que é a parte esquerda, é 1 mol. O R, que é 0,08, porque ele pediu para deixar 0,08. Temperatura, que é 300 Kelvin. Sobre V1, que eu não sei. N2, 2 mols. R, que é 0,08, vezes a temperatura, que é 300, sobre V2. Pessoal, de relance, ó, 0,08 com 0,08, posso passar a navalha aqui, né? 300 com 300, também posso passar a navalha aqui, né? Nossa equação fica como, gente? 1 sobre V1 é igual a 2 sobre V2. E aí V2 é igual a 2V1. Opa, mas V1 mais V2, que é a soma dos volumes, dá 2 litros. Pega, no lugar de V2, ó, coloca 2V1. V1 mais 2V1 vai ser 2 litros. V1 mais 2V1, 3V1, que é igual a 2. Tá multiplicando, passa dividindo. V1 é igual a 2 terços. 2 dividido por 3 dá algo aproximadamente igual a 0,67 litros. Bom, questãozinha assim. É uns cálculos até um pouquinho chatos, mas no final a gente cancela. Mas não é uma questão difícil. É aquela questão que vocês têm que garantir a pontuação no dia da prova. Agora o que acontece? No item B, ele quer saber a pressão, que é o P1, que é igual a P2. De posse do volume ou V1 ou V2, ó, no caso, como eu achei V1, eu venho aqui e substituo, ó. N1, que é 1 mol, R, que é 0,08, temperatura, que é 300, dividido por 0,67.
No caso, vocês vão deixar como 2/3 para ficar mais fácil os cálculos. E aí é o que ele pede no item B. No item B da questão. Vamos lá ver o que tem no item B. Conhecendo V1, substitua a equação. Então vamos lá. P1 vezes V1 é N1 vezes RT. Tá multiplicando, passa dividindo. P1 é N1RT sobre V1. Olha só. 1 vezes 0,082, não sei porque coloquei 082, mas é 008. Temperatura 300. Pessoal, deixa 2/3 para não fazer conta com número quebrado. Vocês vão ter que achar exatamente 36 atm, que é a resposta do item B. Pessoal, o resto é continho. Bom, questão de vestibular, questão de prova, já é uma questão que vocês não vão errar lá na prova se cair similar. Bora pro último assunto, gente. Aliás, não é o último assunto. É a última questão. E essa questão vai ser nossa saideira. Vamos ler. Um cilindro reto contendo gás ideal a temperatura de 300 Kelvin é vedado por um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é V0 e a pressão exercida sobre ele pelo peso do êmbolo e da coluna de ar acima dele é igual a 12 newtons por centímetro quadrado. Pessoal, newtons por centímetro quadrado. A pressão não está sendo dada em Pascal, que é newton por metro quadrado. E nem em atm. Força em newton e área centímetro quadrado. Então tem que deixar as unidades coerentes. Quando a temperatura passa para 350 Kelvin, o gás expande-se e seu volume aumenta. Para que ele volte a seu valor original V0, mantendo a temperatura de 350 Kelvin, aplica-se sobre o êmbolo uma força adicional F vertical, como mostra a figura. Vamos para o próximo slide ver essa figurinha. Então veja bem, gente, ó. Temperatura de 300 Kelvin. Aumentou para 350 a temperatura. O gás expandiu, mas aí eu apliquei uma força adicional aqui para que a pressão continuasse a mesma. Perdão, porque a pressão não, para que o volume continuasse o mesmo. Ou seja, a pressão aumentou de forma que o volume não variasse. O que o exercício faz aqui? Calcule a pressão do gás na situação final, isto é, quando está a temperatura de 350 Kelvin, ocupando o volume V0. Pessoal, o volume não varia. Se o volume não varia, o que acontece aqui? Transformação isovolumétrica. Letra B. Sabendo que o pistão tem área 225 centímetros quadrados, calcule o valor da força adicional F, que faz o volume ocupado pelo gás voltar ao seu volume original. Pessoal, questão de vestibular. Pressão sobre temperatura é constante. Vocês têm a pressão inicial, que é 12 newtons por centímetro quadrado. A temperatura inicial, que é 300 Kelvin. Pressão final, que eu vou querer saber, sobre a temperatura final. Aí vocês vão achar a pressão final. Só que a pressão final, o que acontece? Ela foi acrescida. Ela foi a pressão inicial, que é o 12 newtons por centímetro quadrado, acrescida de um certo valor que vai dar a pressão final.
Esse certo valor de pressão, que é a pressão adicional, é o quê? É a pressão final menos a pressão inicial. Como pressão é força sobre área, que ele está dando a área aqui, vocês acham a força adicional. Pessoal, 5 minutos, resolvo com vocês e essa é a nossa saideira. Beleza, gente? Então vou dar mais uns 5 minutinhos e vamos resolver essa questão. Até um pouquinho menos, né? Essa questão é fácil. Acho que deu, né, gente? Então vamos começar a resolver isso aqui, senão a gente não termina a aula hoje. Mesmo slide? Bom, como eu expliquei para vocês, né? Para que o volume continue a ser V0, eu tenho que ter uma transformação isovolumétrica ou isométrica. Logo, a razão P sobre T é constante. Então, isso era o que o exercício quis mostrar para vocês. Ó, então, vamos lá. P0 sobre T0 é P1 sobre T1. P0 que é a pressão inicial, que é 12. Temperatura inicial, que é 300. É igual a P1, que eu quero saber, sobre 350. Pessoal, vamos facilitar a vida de vocês. Ó. É multiplicação, corta esse zero com esse zero.
Como é que vai ser a continha? 12 vezes 35 dividido por 30. E fazendo esses cálculos altissimamente absurdos, eu vou chegar à conclusão que a nova pressão é o quê? 14 newtons por centímetro quadrado. Então isso que ele estava pedindo no item A, tranquilo, não tem como errar no dia da prova. Agora vamos lá para o item B. Bom, para 12 newtons se transformar em 14 newtons por centímetro quadrado, significa que teve um acréscimo de pressão. Como é que é esse acréscimo de pressão? É a pressão final menos a pressão inicial. 14 menos 12, que vai dar exatamente 2 newtons por centímetro quadrado. Essa pressão adicional, como é que eu calculo? É a força que foi adicionada lá no êmbolo, dividido pela área que é 225, que o exercício deu. Tá dividindo, passa multiplicando, e aí eu chego que força é variação da pressão multiplicado pela área. Variação da pressão é 2 newtons por centímetro quadrado, vezes 225 centímetros quadrados. Que fazendo as contas altamente absurdas, chegaremos que essa força adicional ela é 450 newtons. Bom, gente, então esse aqui é o conteúdo da aula de hoje. Era a última coisa que faltava para a gente falar sobre máquinas térmicas. Eu vou ver direitinho com o professor André quais as frentes que, que ele está passando para vocês. Se ele estiver passando a frente A, se não é ele, é o Lucas. Mas se a frente B for a frente dele, então na próxima aula a gente vai entrar com máquinas térmicas. Ciclo de Carnot, primeira lei da termodinâmica. Por isso que vocês precisam entender a curva adiabática. Pessoal, então, a aula de hoje é isso. Bons estudos para vocês. Leiam incessantemente a apostila. Façam os exercícios e... fim, né? Terminamos a aula de hoje. Bom fim de semana para vocês. Bom início de semana para vocês. Até lá.